Bom dia a todos. Vamos começar aqui o webinar. Rapidamente aqui, uma breve introdução aqui. Basicamente o que a gente vai falar hoje dentro desse webinar aqui, a gente vai abordar o framework de integração Apache Camel e a gente vai dar uma introdução básica aqui dos principais conceitos, as principais características do framework, e o objetivo deste webinar realmente é apresentar uma demo usando alguns patterns de integração no final aqui. Realmente o objetivo é mostrar essa demo. Bom, para a gente começar aqui falando um pouquinho dos apresentadores, eu, Rafael Manzoni, aqui dentro da GFT, eu sou responsável pela prática de API e integração, e venho já trabalhando com esses conceitos e esses padrões e implementação desses sistemas em grandes projetos já faz basicamente 8 anos. Eu passo a palavra aqui também rapidamente para o Vitor Tripeno, para ele se apresentar. Opa, bom dia, tudo bem? Então, eu sou o Victor, sou formado pela FATEC de Mogi das Cruzes, né, em análise e desenvolvimento de sistemas. Cara, adoro tecnologia no geral, tenho aí uns 5 anos de experiência, trabalhando já com migração de sistemas, integração, mais recentemente com desenvolvimento de APIs e alguma coisinha de mobile aí, pra gente brincar de vez em quando. De vez em quando eu gosto de jogar um FIFA, quem quiser brincar aí, a gente joga de vez em quando, mas não garanto que vou ser um bom adversário. E volto aqui pro Manzoni para ele dar continuidade. Obrigado. Bom, qual que vai ser a agenda? Eu já comentei rapidamente aqui, mas passando principais conceitos do que levam realmente às características de uma integração sistêmica. A gente vai tentar traçar um paralelo aqui dos principais caminhos que a gente pode implementar dentro de uma organização que façam sentido dentro do contexto de integração sistêmica, falar das principais características do framework e aí sim a gente vai para a demo aqui, a gente mostrar um caso, uma situação implementada com o framework. Bom, vamos lá. Acho que assim, para a gente se aterrizar um pouquinho aqui dentro do webinar, acho que o principal tema que a gente tem que abordar aqui são as integrações sistêmicas. Se a gente olhar para a evolução da história aqui da computação, se a gente olhar lá nos primórdios, as aplicações corporativas elas são construídas dentro de uma única caixa. Basicamente, o que eu estou querendo dizer. Estão me ouvindo? Acho que a gente teve um problema técnico aqui. Estão ouvindo? Então tá bom, voltando aqui. Se a gente olhar dentro das aplicações, como elas são construídas, o que a gente chama isso é que elas se tornaram aplicações monolíticas, né? Basicamente, todo o código-fonte, todas as funcionalidades, todas as features estavam dentro de um único componente e as funções dentro desse componente elas se conversavam entre si. Bom, com a evolução das empresas e o uso da tecnologia, as aplicações distribuídas começaram a ser construídas e, com isso, a necessidade de comunicação entre elas se tornou algo vital dentro das empresas. E quando você coloca esse cenário de realmente distribuir essas aplicações, elas precisaram conversar entre si, alguns problemas aparecem a acontecer. Se a gente parar para pensar aqui, quando você precisa se comunicar com outro sistema, a gente tem rede, a gente tem latência, as funcionalidades e módulos específicos, elas têm características distintas, evoluções dentro de um software, elas são inevitáveis, o software o ciclo de vida dele está em constante atualização, e com isso, alguns padrões de integração, eles começaram a aparecer e eles continuam evoluindo até hoje. Mas se a gente olhar, eles se dividem basicamente em 4 pilares aqui nesses padrões de integração. Que basicamente são eles: a transferência de arquivos, bases de dados compartilhadas, as chamadas de procedures remotas, o RPC, e mensageria. Esses formam o core dos modelos de integração que as empresas adotam e adotam até hoje. Se a gente olhar aqui e falar um pouquinho mais de cada um,
Se a gente olhar para o banco de dados, basicamente o banco de dados compartilhado, você tem uma única instância de banco de dados e você tem várias aplicações plugadas em cima desse banco de dados. Esse padrão aqui, ele ainda é usado, eu vejo em muitas empresas usando esse padrão ainda, e ele é o que gera o maior nível de acoplamento possível, porque se a gente olhar para um banco de dados compartilhado, qualquer alteração que eu faça nesse banco de dados e todas as funcionalidades que estão dentro desse banco, elas vão ser refletidas nas outras aplicações. E eu posso até quebrar as aplicações se eu simplesmente aumentar um campo de uma tabela, porque aí eu preciso ir lá e recompilar todas as minhas procedures e com isso, eu posso quebrar todas as aplicações de uma única vez, sem contar que eu centralizo todas as funcionalidades de negócio dentro de uma única instância de banco de dados e não começo a segregar as responsabilidades. Bom, indo para o próximo aqui, que é a transferência de arquivo, o file transfer aqui. Esse já é um pouco mais desacoplado, porque uma aplicação vai ter um método de exportação, vai gerar um arquivo em determinado formato, CSV, JSON, binário, arquivo posicional. E a aplicação B ela vai pegar esse dado e ela vai importar esse arquivo para fazer a determinada funcionalidade de negócio. Você separa melhor as aplicações. O problema é que quando você trabalha com um arquivo, você tem que lidar muito com como que eu vou transferir, como que eu vou compartilhar esse arquivo, como que eu vou fazer o parser desse arquivo. A natureza dessa integração, ela é uma integração assíncrona, você precisa vincular de alguma forma um storage entre as duas aplicações para você ter esse arquivo compartilhado. Então, existem questões de redes e infras que estão envolvidas dentro desse modelo aqui também. Ele ainda é usado bastante hoje em dia. Bom, seguindo na linha aqui até da evolução, se a gente olhar para o Remote Procedure Call aqui, ele nasceu até como comunicações diretamente na camada de socket entre duas aplicações, onde o cliente abria uma conexão com o servidor, estabelecia uma espécie de um protocolo de aplicação para obter uma determinada informação. E se a gente olhar nos dias atuais, a gente ainda faz isso hoje quando a gente pensa realmente em API. Se a gente olhar por uma API REST rodando em cima do protocolo HTTP, no fundo a gente está fazendo uma comunicação client-server aqui. Então, atualmente, a base desse modelo ela ainda é muito forte ainda dentro dos sistemas distribuídos hoje em dia. E o último padrão muito importante é o padrão de mensageria, onde realmente as aplicações elas se comunicam através de mensagens. A gente pode fazer um paralelo com um arquivo. Ao invés de ser um arquivo, a gente tem uma mensagem que é transferida entre duas aplicações. E isso é construído através de uma abstração que a gente pega no mundo real aqui de filas, onde a gente consegue usar o conceito de filas e as mensagens porque que elas possam ser processadas em paralelo por meio de como se fossem requisições. Nesse contexto, a gente precisa ter um meio de comunicação que não corresponde às duas aplicações. Geralmente, esse meio de comunicação aqui, ele é estabelecido através de uma plataforma de middleware de mensageria, uma plataforma orientada à mensageria, um termo muito utilizado para representar essas ferramentas hoje em dia é MOM, que é Middleware Oriented Messaging. Então, aqui praticamente a natureza da comunicação de mensageria, ela é uma natureza assíncrona, porque eu estou postando a aplicação, posta uma mensagem em uma determinada fila, você tem um canal de comunicação que é estabelecido através da aplicação 2 para ler as mensagens que chegam nessa fila e ele vai fazer um processamento. Não está representado aqui, mas tem uma outra estrutura muito importante que hoje em dia ela está sendo utilizada em arquiteturas de microserviços, arquiteturas reativas, que é o conceito de tópico. Se a gente olhar dentro para filas, basicamente a fila ela representa uma requisição. Quando a gente olha em tópicos, ela representa um evento. Essa diferença sutil, ela significa o quê? Que uma fila, eu vou ter basicamente uma única aplicação que vai consumir aquela mensagem.
e vai dar um resultado, vai realizar alguma operação funcional em cima daquela mensagem. Já um tópico é como se fosse um assunto dentro de um jornal, por exemplo, onde realmente você tem uma estrutura que você posta um evento e você pode ter vários assinantes distintos. Por exemplo, eu quero saber todas as notícias de tecnologia. Não, eu só quero saber as notícias de economia. Então você cria uma hierarquia de tópico e você pode ter assinantes em determinados tópicos, em determinados níveis da hierarquia. E essa informação ela acontece como se utilizando um broadcast deste evento, diferente da mensagem que ela representa uma única requisição e você tem que ter um único consumidor. Esse consumidor ele pode ter vários threads em paralelo consumindo essa fila, mas idealmente é um único consumidor. Se você coloca dois consumidores plugados dentro de uma única fila, basicamente você vai estabelecer um processo não determinístico, ou seja, eu não consigo inferir para onde a mensagem vai parar. Você vai parar lá na aplicação A ou ela vai parar na aplicação B. Bom, estabelecidos os principais conceitos aqui que envolvem a questão de integração sistêmica, essas foram as estratégias que ainda são utilizadas até hoje e elas dão a base para como a gente constrói a API, para como a gente se comunica por eventos, para como a gente se comunica por mensagem, para dentro de arquiteturas reativas, como que a gente propaga esse evento. Esses conceitos eles são a base dentro da integração sistêmica. Olhando isso, tiveram dois caras aqui, o Gregor Hope e o Bob Wolf, que foram duas pessoas que tiveram muita experiência dentro desse âmbito aqui de integração sistêmica. Eles começaram a pegar esses problemas e esses padrões, esses padrões que eu comentei aqui nos slides anteriores, eles começaram a criar uma série de modelos, uma série de design patterns aqui para tentar facilitar e catalogar e resolver a vida de quem estava enfrentando esse tipo de situação no mundo corporativo. Então eles conseguiram identificar uma série de padrões e eles catalogaram isso e escreveram um livro que eles chamaram de Enterprise Integration Patterns. E esse livro basicamente se tornou uma bíblia para quem trabalha com integração sistêmica, ou seja, ali está a base de todos os padrões corporativos que a gente ainda usa hoje em dia com muita frequência. E eles chamaram esses padrões de integração corporativa. E se a gente olhar, assim, são muitos padrões, eu não tenho um número exato aqui, acredito que devem ser mais de 50, 60 padrões, mas me desculpa aqui, quanto que é? 65 padrões aqui, o Tripeno comentou aqui comigo. Mas a base deles é o que envolve o conceito de mediação da mensagem entre dois sistemas distintos. Ou seja, o sistema A precisa falar com o sistema B, ou por meio de mensagem, ou por meio de por meio de uma chamada remota, um RPC, rodando em cima de HTTP, ou por até uma transferência de arquivo independente. A mediação é a capacidade de você conseguir validar, enriquecer, transformar, rotear e operar em cima daquela mensagem, até agregar aquela mensagem, até sequenciar a mensagem, até assim, uma série de padrões. Mas a base dessa mediação é este meio, como se fosse um mediador, ele vai intermediar as mensagens, transformando, roteando, enriquecendo, trazendo mais informação, validando se aquela informação que está chegando ali. Então, toda essa base desses padrões está catalogada dentro desse livro. Esse livro é muito importante, porque a hora que eu chegar nas características do framework, eu vou voltar a entrar neste tema aqui. Bom, se a gente olhar para essa figurinha, essa figurinha ela tenta dar um panorama geral do que são esses padrões. Assim, essa figura é muito, muito legal.
essa é uma figura até do que o próprio framework do Apache Camel eles disponibilizam em sua documentação. Mas assim, ainda não entramos no Apache Camel, a gente só está na parte de conceitos. Voltando ao que eu comentei das questões de mediação, aqui você tem aplicação A e aplicação B. Ao invés de eles falarem diretamente, você tem um mediador dentro desse meio de caminho com o objetivo de facilitar a comunicação entre dois sistemas. Para esse mediador, você precisa ter uma ponte de entrada, que é o endpoint. Esse endpoint, ele recebe mensagens. Essa mensagem, através de um canal de comunicação, ela pode ter roteamentos, ela pode ter transformações, e ela pode ser monitorada e ela chega até o endpoint da aplicação B. Então, se a gente olhar dentro desse desenho básico de uma comunicação sistêmica por meio de um mediador aqui, você consegue categorizar vários tipos de patterns aqui. Então, o primeiro dele, que é o endpoint, ou seja, como que a mensagem chega aqui. Então, a gente tem uma série de formas de a gente conseguir fazer que essa mensagem chegue. A primeira dela, message endpoint. Ou seja, isso é uma forma de abstrair, por exemplo, eu quero expor um endpoint HTTP, ou eu quero expor um endpoint por meio de uma fila de entrada. Então, existe uma série de formas. Outra forma, pooling consumer, não é uma boa estratégia, mas em alguns cenários, ou seja, um endpoint onde ele fica fazendo pooling, por exemplo, numa tabela de banco de dados para ver se chegou uma informação diferente e ele pegar o dado e iniciar o mediador. Depois que entra isso, você consegue receber a mensagem. E aí a gente consegue fazer algumas coisas com essa mensagem antes de começar a rotear, antes de começar a transformar. Por exemplo, eu consigo sequenciar. Imagina que eu preciso receber 10 mensagens e elas podem chegar em ordens distintas, mas eu quero sequenciar elas para processar elas numa ordem sequencial. Ou utilizar algum pattern de correlacionar duas informações para juntar numa única mensagem, como agregar essas mensagens. É exatamente este pattern que a gente vai apresentar na demonstração. A gente vai ter múltiplos endpoints correlacionando e agregando duas mensagens numa única. Depois a gente pode ter o modelo de canal aqui entre as duas aplicações. Pode ser um point-to-point, como pode ser um publish-subscribe aqui, como eu comentei com o uso de tópicos, por exemplo. Depois entram os patterns de roteamento, que podem agregar essa mensagem. Esses são complementares aos patterns de mensagem, puxando ao que eu já havia comentado. Sequenciamento, ressequenciamento, agregação, o splitter, ou seja, se uma mensagem que tem 10 itens e eu quero splitar cada item e dar um sequenciamento em paralelo. Então, eu posso fazer o splitter disso e fazer um broadcast desses 10 itens com 10 execuções em paralelo. Por exemplo, eu posso filtrar a mensagem e eu posso rotear. Se o cliente for um cliente Gold, então fala com o sistema que cuida do cliente Gold. Se o cliente for um cliente básico, fala com o sistema que cuida das regras do cliente básico, por exemplo. Translator, muito mais a ver com a transformação da própria mensagem aqui, como enriquecimento, filtro de campos da mensagem e a transformação. Chegou uma mensagem do XML, quero transformá-la em JSON. Ou mesmo que seja, chegou uma mensagem em JSON, ainda ela é JSON, mas ela tem, o campo chamava Customer, agora tem que chamar Customer Profile, por exemplo, no outro sistema, você transforma e fala com o sistema B. E os patterns de monitoramento com o objetivo de interceptar essas mensagens e realmente auditar essas mensagens, guardar histórico. Isso é legal para ser usado com uma estratégia de log centralizado, onde eu uso um interceptador de mensagem e publico isso dentro de algum log centralizado, por exemplo, um Elasticsearch, um Splunk, ferramentas com esta característica. Bom, fechamos a parte de conceitos e eu acho que vale a gente, antes de entrar realmente nas características do framework aqui, a gente falar um pouquinho das formas que a gente pode
implementar, é, das formas que a gente pode implementar a integração sistêmica dentro de uma organização. Basicamente, a gente dividiu em 3 caminhos aqui, e as cores não estão à toa aqui dentro desses caminhos aqui. A GFT aqui acredita e justifica esses caminhos da forma que eu vou tentar explicar um pouquinho aqui para vocês. Se a gente olhar para o primeiro, é o construa você, ou seja, você tem 2 sistemas e eu preciso de alguma forma intermediar esses sistemas aqui. Se os seus casos de uso são pequenos e eles não envolvem uma complexidade tão grande como eu comentei, você precisa agregar, você precisa correlacionar, e se a empresa tem uma cultura de não ter uma rotatividade tão grande da equipe, a equipe foca num produto específico, construa você mesmo. A gente pode até fazer um paralelo com essa situação aqui, quando a gente começa realmente ir por uma arquitetura de microserviços, onde eu não tenho tantos legados, aquela caixa ela vai ser responsável por toda a unidade funcional. Basicamente, as integrações que acontecem aqui são as integrações de informação, integrações de eventos por meio de uma plataforma de mensageria. Então, faz sentido você construir você mesmo, porque as regras de negócio elas vão estar encapsuladas dentro deste componente. As comunicações que elas acontecem com outros componentes, elas têm que ser minimizadas por causa de você tentar criar um autoacoplamento dentro daquele contexto funcional daquela aplicação que você está construindo. E você está trabalhando com os módulos, banco de dados e eventos que são específicos daquele componente. Se eu precisar falar com outro, vou implementar algum design pattern de circuit breaker, mas isso você não precisa necessariamente de um barramento ou de um framework de integração para fazer isso, e você foca a unidade funcional dentro daquele componente. Então, um caminho azul aqui, dependendo da cultura da organização e até como a organização, o estágio que a organização se encontra dentro de seus sistemas legados e uma arquitetura um pouco mais cloud-ready, um pouco mais de microserviços. Agora, indo para o caminho 2, onde ainda existem legados e esses legados eles vão existir, tem sistemas saindo desses legados aqui para tentar entrar dentro de um componente de microserviços, mas ainda existem esses legados e você precisa encapsular essas funcionalidades para prover as funcionalidades de negócio. Usar um framework de integração ele facilita no uso da forma homogênea que ele cria para você utilizar esses padrões de integração que eu comentei no slide anterior. O objetivo aqui é, por meio de uma linguagem específica do domínio de integração, quando a gente fala de linguagem específica de domínio, a gente está falando de Domain Specific Language, uma DSL, o objetivo é reduzir o esforço de implementar esses padrões aqui. E o legal é que quando a gente trabalha com um framework de integração, a gente tem mais ou menos o que o Spring, para quem conhece o Spring fez com a plataforma Java. E você inverte, você faz uma inversão de controle. Ao invés de você ter o runtime cuidando da sua aplicação, cuidando da execução, que é o caso do Enterprise Service Bus, é ele que cuida da execução, você tem o runtime Java, por exemplo, ou o framework sendo utilizado dentro de runtime já pré-estabelecidos, como, por exemplo, uma plataforma Java. E com isso, eu empacoto a minha aplicação como uma plataforma Java. E com isso, eu posso usar todas as vantagens que a gente tem hoje em dia de empacotar com Docker, rodar isso dentro de um Spring Boot, para que ele seja mais leve e seja mais fácil de eu integrar isso dentro de uma plataforma cloud e até dentro no futuro de uma arquitetura de microserviços. Quando a gente vai para um Enterprise Service Bus aqui, a diferença é que isso daqui é um produto. E geralmente esses produtos, o grande viés que eles quiseram, que eles trouxeram aqui basicamente nos últimos 10 anos, foi de a gente configurar o framework de integração. Mas se a gente olhar para o mundo hoje em dia, é muito melhor a gente usar uma linguagem específica de domínio que seja código e ela dá uma flexibilidade maior de implementação e eu consiga plugar isso dentro de um runtime já existente do que a gente ter que simplesmente configurar com o modelo drag and drop que a maioria desses produtos estabeleceu. Ela limitava muito. E sem contar que nesse papel
ele era uma grande caixa que você subia e alguns produtos, não estou generalizando, mas alguns produtos de mercado eles criavam também uma estrutura monolítica onde você jogava todas as integrações. Alguns tinham alguma facilidade de fazer balanceamento de carga, mas alguns produtos não tinham tanto essa facilidade de fazer esse balanceamento de carga. Então, dimensionar isso, escalar isso, e se uma aplicação ela custava mais, ela podia impactar as outras, isso aconteceu muito com esses produtos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de um Enterprise Service Bus. O que eu posso dizer é que alguns tinham uma facilidade de aprendizado um pouco mais fácil, tinha uns que a facilidade de aprendizado não era tão simples assim. E eles criavam o próprio modelo de framework deles sem se basear num pré-padrão estabelecido que foi os Enterprise Integration Patterns. Outra coisa é que, assim, olhando o próprio mercado e estando em vários clientes, o que eu venho vendo aqui é que, assim, essa ferramenta, esse tipo de ferramenta, esse tipo de padrão aqui, ele está entrando em desuso com a gente começar a descentralizar ainda mais, começar a utilizar microserviços, começar a utilizar cloud, isso realmente está começando a entrar um pouco em desuso. Tem empresas que ainda usam esse modelo, assim, não dá para falar que o que é certo e o que é errado, acho que tem que ser feita uma análise, mas assim, a gente tem um framework aqui que é open source e que ele te dá as mesmas características, até mais características que um barramento dá, porque ele implementa todos os padrões de integração sistêmica que é o que eu comentei no livro lá do Greg Hoffel. Bom, fechamos aqui os caminhos, vamos falar um pouquinho do framework. Basicamente, o Apache Camel ele nasceu com uma iniciativa de facilitar a vida da iniciativa de integração sistêmica e ele implementa os padrões Enterprise Integration Patterns que foram estabelecidos lá pelo livro do Bob e do Gregor. E como que ele implementa isso? Ele cria uma linguagem específica de domínio, uma DSL, para implementar aqueles padrões. E a gente pode usar hoje vários runtimes aqui. Eu posso usar o runtime de Java, posso usar o runtime de Groove, posso usar o runtime de Scala, posso até escrever isso via um XML e até uma estrutura de blueprint aqui que é algo específico do framework. Vou passar a palavra aqui pro Vitor para ele comentar um ponto rapidamente. Só para complementar aqui, a respeito do XML aqui, que ele faz é o XML no padrão do Spring, tá? Então é aquele padrão Spring XML que se escreve, ele adota esse padrão, você consegue escrever o sistema inteiro de integração somente utilizando isso. Isso era só para dar um adendo a respeito disso. O Blueprint, ele tem um outro padrão de XML, né? E quanto ao Kotlin, está aqui, mas ainda não é oficial, ainda não existe a possibilidade de fazer o runtime em Kotlin, mas é previsto para a próxima versão. A gente achou importante colocar aqui só para salientar de que estão acompanhando a tecnologia, estão tentando inovar nesse quesito também. Volto aqui para o Manzoni só para ele continuar. O que eu posso falar do Kotlin aqui é que é o seguinte, o Camel, a gente só dando um passinho para trás para voltar e concluir aqui. O Camel, ele, quando a gente fala em Java, eu consigo subir ele com a aplicação J2EE, rodando dentro de um container, rodando em cima do servlet, mas eu também posso subir ele com o Spring Boot. É até mais fácil subir ele com o Spring Boot, dado o controle e gestão de dependências que o Spring Boot faz, ele é mais fácil. E quando a gente fala em Spring Boot e Spring Core, o Spring Core, eles acabaram de lançar, acho que foi em janeiro, o Spring Core 5, que está embutido dentro do Spring Boot 2.0. E no Spring Core 5, eles já estão suportando nativamente o framework usando a linguagem Kotlin. Eu acho que assim, está muito próximo de o Camel funcionar com Kotlin. Eu até suspeito que com o Spring, com o Kotlin e importando as dependências do Camel, ele vai funcionar já, cara. Eu acredito que ele vai funcionar. É só uma questão de validar esse modelo, mas acredito que ele vai funcionar sim. Algumas características básicas aqui do framework antes de a gente entrar na própria demo. De novo, DSL é o grande trunfo do framework.
com o objetivo de facilitar a vida dos programadores e te dar os padrões de integração por meio dessa linguagem específica. O Camel é uma grande máquina de rotas aqui, uma route engine. O que eu posso falar aqui, o que isso significa, né? É um nome muito bonito, mas o que significa? Você tem o endpoint A e o endpoint 2, o endpoint B, e ele vai conectar esses endpoints por meio do uso, por meio dessas rotas onde você usa os padrões de integração. Não necessariamente é uma entrada e uma saída, pode ser múltiplas entradas com múltiplas saídas aqui. Tudo dentro dele, ele se baseia como componentes usando o design patterns aqui de factory para fazer a ingestão de dependência dentro desses componentes, e você consegue representar esses componentes por meio de uso de endpoints usando a notação da URI. Então eu consigo, da mesma forma que eu escrevo uma URL, eu consigo escrever usando a URI, usando query parameters ali para parametrizar o uso desses componentes dentro da minha DSL. Na hora que a gente mostrar o código, vocês vão ver que vários dos componentes vai ter o nome do componente que a gente está usando, o nome do pattern que a gente está usando, interrogação, o parâmetro igual e o valor daquele parâmetro ali muito próximo do modelo de URI aqui. Então, sim, eles pegaram padrões de integração, convenções da web, máquinas de roteamento e criaram esse framework assim que cria, depois que você começa a entender, ele cria uma anotação bem interessante de a gente trabalhar. Se a gente olhar aqui do lado, é uma maneira bem simplificada, mas basicamente você tem um from e você tem um to. Endpoint de entrada, endpoint de saída, choices. Começa a entrar os componentes de mediação, poderia ter um componente de transformação, um componente de processamento, e para começar a trabalhar a mensagem aqui dentro do contexto, ok? De execução, dentro da minha máquina de rotas aqui. Fechando a arquitetura Camel aqui, antes da gente entrar na demo, resumindo, você tem aqui na parte de baixo, aqui nos Camel Components aqui, são os meus componentes, eles funcionam como uma espécie de adaptador, que são injetados via um design pattern de factory dentro do fluxo de execução do Camel, e eles expõem os endpoints de entrada e saída. Então poderia ser um HTTP que está dentro de uma servlet API, poderia ser um arquivo de entrada, um arquivo de saída, como poderia ser uma fila JMS de entrada ou de saída. E a hora que isso entra dentro de uma determinada rota, que aí que a Route Engine começa a trabalhar, você começa a utilizar os Camel Processors aqui, que basicamente são os design patterns de processamento, transformação, roteamento, enriquecimento, mediação, validação, tracking da mensagem, log, e com isso processou, a rota pode devolver isso para um endpoint de saída, que é representado através de uma anotação to dentro da DSL do Camel. Agora a gente vai mostrar uma demo e depois a gente vai mostrar em linhas gerais o código de como isso foi implementado. A ideia aqui não dá tempo de aprender o framework, mas tentar mostrar, olha, é assim que a gente implementa, não tem tanto bicho de 7 cabeças aqui dentro dessa implementação. Claro que exige uma curva de aprendizado, mas é muito interessante quando a gente fala de integração sistêmica. Então, assim, setar o contexto da demo aqui antes de eu passar para o Vitor aqui a apresentar. A ideia que a gente pensou aqui é um sistema muito simples de avaliação de um possível cliente correlacionando eventos. Então aqui a gente tem realmente o fluxo de integração que ele vai correlacionar dois eventos. Ele vai correlacionar um evento de uma análise de crédito feita por um determinado cliente e um recebimento de um possível cliente, um prospect aqui. Esses eventos eles chegam em paralelo e eles podem chegar em ordens distintas. Tá? Pode receber o crédito primeiro, como pode receber o possível cliente primeiro. O crédito ele chega através de um endpoint de entrada HTTP e o possível cliente ele chega através de um endpoint MQ, utilizando o RabbitMQ aqui como um mediador de mensageria. E aí, esses eventos eles são agregados e correlacionados aqui por meio do CPF. Então, se a análise de crédito do CPF do Rafael Manzoni for o mesmo prospect do Rafael Manzoni, ele vai correlacionar. A gente não
poderia existir um processamento aqui de alguma validação, algo do tipo, para decidir se o cliente é legal ou não, e cadastrar ele, por exemplo, no sistema de cliente. A gente faz uma integração direta com o banco de dados. Mais uma maneira de ilustrar aqui. Outra coisa que a gente fez também aqui, a gente implementou uma questão só para mostrar um cenário de sucesso e um cenário de falha, usando um header de mensagem aqui, mas isso é só uma maneira de ilustração. E dentro desse cenário de falha, a gente mostra a execução de um outro design pattern que está lá catalogado no livro do Enterprise Integration Patterns, que é o da Letter Channel. Esse pattern, em linhas gerais, ele implementa retentativas dentro de uma janela de tempo. Ah, deu erro? Beleza, se eu tenho a mensagem aqui, daqui 5 minutos vou retentar de novo. Então a gente vai mostrar essas duas situações aqui para vocês. Bom, vou passar aqui para o Vitor e ele vai seguir com a demo aqui com vocês. Bom, vamos lá então, vou mostrar um pouquinho do código que a gente fez aqui, né? Rapidinho, só demonstrar aqui em linhas gerais. A gente criou duas APIs, certo? Tem uma API feita em Node, que seria essa da análise de crédito, só para mocar um disparo. E tem uma API feita em Spring Boot, que vai fazer a postagem na fila MQ, certo? Aqui, se a gente olhar aqui, a gente tem nosso RabbitMQ funcionando, tudo bonitinho. E temos aqui duas chamadas. O header tá bem simples, não passo nada demais para ele aqui, né? Só passo um body para falar que é um post, estou incentivando a mensagem a ser disparada. Então vou disparar primeiro aqui a análise do prospect, que é o cara que vai fazer a postagem na fila para a gente, né? Se eu der um send aqui, der uma olhada lá no nosso credit user in, a fila aqui, você vai ver que logo mais ele posta aqui para a gente que a mensagem está lá. Ela foi postada na fila, né? Na sequência eu vou pegar e disparar aqui a minha API de análise de crédito, né? Onde eu vou olhar lá na minha fila, mostra que foi consumido, a aplicação vai pegar essas mensagens, vai agregar numa terceira mensagem e postar numa fila de saída, que a gente pode ver que ele acabou de ser postado aqui. Quando olharmos aqui a nossa mensagem no Get Message, a gente vê que a gente tem aqui uma mensagem concatenada com os dados tanto da crédito quanto do prospect, certo? Além de salvar esses dados numa base de dados Mongo. Eu tenho aqui o Robo3T só para demonstrar de forma gráfica que esse prospect foi salvo com sucesso. Então temos aqui todos os dados dele com o status de mensagem finalizado, falando, olha, está tudo ok com esse cara, né? Temos também o cenário de falha, onde eu posso demonstrar aqui, criei aqui uma implementaçãozinha só para passar no header dele aqui uma tag de error, só para falar, olha, esse cara deu erro, mostra a retentativa. Eu vou mostrar esse caso de erro depois, tá? Antes eu vou explicar um pouquinho aqui do que aconteceu, mostrando um pouquinho de log para vocês aqui, só para facilitar o entendimento. O que aconteceu quando eu fiz a primeira chamada lá atrás? Cadê meu terminal aqui? Deixa eu pôr meu terminal, mas olha. Achei aqui, terminal aqui, cadê o meu console? Perdi o console. Ok, sumiu com o meu console. Filha da mãe. Vamos lá, voltar para lá então. Vamos mostrar então o cenário de saída já aqui no meu console, me deixou na mão aqui. O que acontece aqui quando eu mando uma mensagem com essa tag de erro, né? Se eu mandar, agora eu vou inverter a ordem até, tá? Eu vou mandar primeiro aqui o meu de crédito, ele deu aqui que a mensagem foi enviada, e vou mandar aqui o do prospect. Ele vai fazer o quê? Em algum momento do código eu deixei uma validação fixa lá dentro para verificar se aquela tag de erro veio. Se ele encontrar aquela tag de erro, ele automaticamente vai falar, essa mensagem lança uma exceção, onde ele vai cair no pattern de retentativas, onde ele vai tentar até 3 vezes entregar a mensagem para o destinatário. Nesse caso, como ele não vai conseguir, ele vai pegar essa mensagem, vai falar que deu o erro dela, vai postar numa fila de saída para a gente, quer dizer, uma fila de erro para a gente, né, no caso, e depois disso ele vai salvar na base de dados que deu erro nesse usuário que eu tentei cadastrar, né. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem uma fila de letter queue aqui, né, não, acho que eu diminui o tempo para um teste. Deixa eu só conferir, mas se eu não me engano eu diminui o tempo.
Sim, tá aqui, ó. Tá menor o tempo. Então, ele vai postar essa mensagem aqui. Não saiu ainda? Tá, deu alguma coisinha. Mas se a gente olhar aqui no nosso usuário, que ele tem um segundo usuário criado e a fila e a mensagem de erro dele aqui, certo? Agora eu vou mostrar um pouquinho de como isso funciona no código fonte aqui. Primeiramente, esse cara é uma aplicação Spring Boot, né? Então a gente tem aqui simplesmente um run, um application class dele aqui, onde ele vai subir a aplicação. Como ele está com a versão mais recente do Camel, muda um pouquinho o jeito de subir essa aplicação. Toda a configuração fica aqui no nosso Properties, né? A gente configura toda a servlet dele no Properties. Então a gente não tem que configurar a servlet aqui na classe de Application como era feito nas versões anteriores da 20, né, da 2.20. Temos aqui também a classe de Configuration dele, do REST Configuration, onde a gente fala para ele qual vai ser o context path, o que vai ser utilizado para subir essa rota, onde a gente tem aqui o servlet. A gente vai querer que ele mostre um swagger de tudo para a gente e coisas do tipo. Temos aqui a classe que foi exposta, claro, o que vai expor a API em Camel, que é um post para receber a mensagem via HTTP, né? No caso aqui eu tenho um contrato de credit, que ele precisa ser obedecido, e eu tenho uma outra mensagem, uma outra rota, desculpa, que é por onde ele vai receber a mensagem da MQ, que é onde eu tenho aqui que ele lê, através de um componente do Camel, uma fila MQ que eu determinei aqui, está salvo no meu Properties. Não é a maneira mais correta de se fazer isso, mas aqui como é só uma demo, eu achei um bom caminho colocar assim parametrizado. Então o que acontece quando ele recebe essa mensagem da fila, quando ele lê essa mensagem na fila? Ele vai procurar o header, o CPF, para montar um header de Correlation ID. Porque eu preciso que o mesmo CPF esteja nas duas mensagens para eu poder linká-las e depois fazer o aggregation. Então eu trabalho aqui, eu converto minha mensagem para um padrão de JSON para eu poder trafegar e manter as duas mensagens no mesmo padrão e transformo na sequência ela num objeto Java, ou seja, eu transformo ele numa classe Java. Eu tenho um pojo de user aqui onde ele tem um contratinho que ele obedece lá o que recebeu da fila, né? Na sequência, se a gente olhar aqui na nossa fila aqui, ele tem um pattern de exchange aqui de somente entrada, ou seja, eu vou disparar essa mensagem para dentro dessa rota e não vou esperar uma resposta. O que é essa rota? Se a gente olhar aqui, a gente tem uma rota chamada Integration Route, né? Tem um Direct Integration aqui, que é onde eu estou fazendo esse disparo. Então eu identifico ele através desse nome. Quando ele chegar aqui, neste nó de aggregate aqui, ele vai olhar o header da minha mensagem e verificar se existe um Correlation ID. Esse header com esse nome, Correlation ID. E ele vai ficar parado aqui, aguardando duas mensagens com o mesmo Correlation ID, com o mesmo CPF no caso aqui, né? Do outro lado, quando a gente recebe a mensagem via HTTP, via POST, eu tenho aqui a mesma lógica, onde eu pego o CPF e monto o Correlation ID. E aqui esse processo aqui é só para logar os headers, tá? E faço o disparo para a mesma rota, para que ele chegue no mesmo ponto. Quando ele chegar naquele mesmo ponto, ele vai verificar que tem duas mensagens com o mesmo CPF e vai falar, olha, eu tenho que fazer alguma coisa com essas mensagens. Então, ele cai aqui neste Integration Aggregation Strategy, que é o padrão de agregação de mensagens que a gente utiliza, né, onde eu tenho uma classe separada que faz isso para a gente. Então, deixa eu expandir aqui só para facilitar a visualização. Então, a gente faz o que aqui? Quando ele chegar a primeira mensagem nesse cara aqui, ele automaticamente vai entrar neste método. Ele vai entrar nesse método aggregate aqui. Sempre ele vai entrar. Então, no caso, ele vai entrar duas vezes. Porém, tem uma particularidade. Na primeira vez que ele entra, ele tem somente o new exchange aqui como um atributo não nulo, né? Por isso que eu tenho essa verificaçãozinha do meu old ser diferente de nulo, para eu fazer a lógica de agregação de mensagem aqui, tudo mais. E quando chegar a segunda mensagem, ele vai entrar novamente, porém com os dois exchanges preenchidos, né? Que é onde eu entro aqui, eu faço a verificação de qual tipo de mensagem chegou primeiro, né? Para eu poder
jogar num objeto meu Java aqui, para eu trabalhar com ele no nível de Java mesmo. E eu tenho um terceiro objeto, que é o meu credit user, e aí eu começo a montar a minha mensagem, né? Tem um método aqui embaixo que faz isso para mim, onde eu concateno os dois caras e trabalho com isso, né? E quando ele chegar aqui nesse meu try catch aqui, eu vou colocar o key, a chave que eu quero para qual rota eu vou, para qual fila eu vou mandar depois, né? Porque o RabbitMQ ele trabalha com esse conceito de chaves. Então você não posta JS na fila, você manda para um exchange, e esse exchange, de acordo com a chave que ele tem, ele faz o roteamento para a fila que você quer, né? Então, como eu retorno sempre meu new exchange aqui, eu faço o meu new exchange receber aquele meu objeto Java credit user, né, que ele tem todo a mensagem nova, os dados de prospect e de crédito concatenados num único objeto. Eu transformei aquelas duas APIs em uma única mensagem, né, e retorno para minha rota. Então, quando a gente sair aqui está o choice que o Mazani comentou, que a gente vai validar aquele header de error. Então, eu faço o quê? Caminho feliz. Eu faço direcionamento para outra fila, para outra rota minha, que eu chamei de OutQueue, que é esse cara aqui embaixo. Quando ele chegar aqui, o que acontece? Eu vou trabalhar, como ele vem como um objeto Java, eu tenho que trazer ele para o JSON, para eu poder fazer o quê? Para eu poder salvá-lo na minha base de dados, no meu Mongo, né? Onde eu consigo fazer de duas formas aqui. Fiz aqui de duas maneiras. Eu criei um bin chamado Auditory, onde implementa toda a parte de trabalhar com o Mongo usando Java. E aqui embaixo eu tenho o próprio componente chamado MongoDB, onde eu tenho um MyDB aqui, que eu fiz o quê? Que nada mais é do que um bin que eu implementei aqui, que obedece as configurações do meu property, né, de Mongo, todas as configurações do Mongo que estão aqui. Lembrando de novo, não é recomendável deixar esses dados aqui, deveriam ficar no servidor, mas nesse caso eu deixei aqui para ele trabalhar neste nível para mim. Então o que acontece aqui? Ele vai salvar esses dados numa base minha, certo? Eu criei aqui um process onde é responsável simplesmente para mudar o status da minha mensagem, para falar que ele foi terminado, né, foi finalizado. Para na sequência eu fazer uma transformação desse cara em um XML e postar na fila de saída, né? Aqui a gente tem um envio para a fila de saída e depois eu transformo no XML, num JSON de novo para transformar num DB Object e salvar na base de dados dele, usando o componente que o Camel disponibiliza para a gente. Esse é o nosso caminho feliz. Isso é o que ele faz se tudo der certo, se tudo vier bonitinho e as mensagens não derem problema. E aí agora, assim, só para mostrar rapidinho aqui o nosso caminho triste, o caminho de erro, né, no caso. Mandei aquela tagzinha de erro para forçar uma exceção aqui pra gente. Ele vai entrar nesse choice, que nada mais é do que uma espécie de else if dele, né, if else. Vai verificar se minha mensagem é igual a true e vai lançar uma exceção. Coloquei aqui uma mensagem de exceção aqui qualquer, só para a gente ter ela o que postar lá, né? E ele vai, automaticamente, quando ele lançar uma exceção, esse componente de error handler, ele é o responsável por interceptar qualquer exceção que tiver no código, em qualquer nível abaixo dessa rota. Então, se der exceção em algum bin meu aqui no meu aggregate, se der uma exceção nesse process, ou então na minha auditoria aqui, quem vai captar essa exceção é este componentezinho aqui. Ele é o responsável por isso. E o que esse componente vai fazer? Ele vai tentar reenviar minha mensagem até 3 vezes. Pode ser somente uma falha de conexão, alguma coisa do tipo. Não conseguiu bater a primeira vez, tenta mais uma e assim por diante. A princípio ele estava configurado para 60 segundos, então demoraria 3 minutos para ele fazer todo o procedimento. A gente baixou aqui só para demonstrar que ele estava salvando a nossa base em coisa de 3 segundos cada um. Então o que acontece aqui? A gente tem um prepare failure, que é a finalização dele, o que ele vai fazer quando falhar aquilo, quando der problema mesmo, né? Não tem conseguido enviar. E tem o retry. O que são esses dois caras? Se a gente abrir, o retry nada mais é do que um processor, onde ele vai ter alguma lógica aqui para tentar reenviar essa mensagem para onde a gente quer.
No meu caso aqui, eu estou tentando fazer um reenvio direto para minha para minha rota de saída, né? Onde eu quero que ele tente enviar lá para poder dar continuidade, postar na fila e salvar e ser feliz, vai embora. Porém, como ele está lançando exceção sempre, ele é uma mensagem de exceção, ele não vai cair nisso. Porque eu forcei ele a ser um throw exception, e ele vai tentar cair aqui 3 vezes, não vai conseguir, e vai disparar depois a gente para esse fail execution, né? Onde ele vai fazer, ele tem uma lógica inteira aqui para poder salvar na base de dados o log de erro que a gente tem aqui, né? E demonstrar que não deu certo o que foi feito, que ele tentou fazer. Assim a gente consegue capturar depois quais foram os dados que deram certo e que não deram certo. Espero ter ficado claro o que eu quis explicar aqui. Vou voltar aqui para o Manzoni só para a gente fechar o que a gente estava mostrando até agora. Bom, acho que assim, a ideia da demo, novamente, aqui era a gente apresentar esse cenário de agregação e o pattern de Data Channel com o uso de uma implementação Camel ali. Se vocês olharam um pouco ali, aquelas questões que eu comentei de como a gente configura os componentes, realmente elas têm uma característica parecida não parecida não, elas vieram do padrão URI para fazer as configurações dos parâmetros e os nomes dos componentes. Pessoal, acho que agora aqui a gente vai ir para a parte de. Só eu vou concluir aqui para a gente abrir para perguntas. Basicamente, só para a gente fechar aqui o webinar. Então, assim, se a gente parar para pensar, realmente hoje em dia sistemas não vivem isoladamente. A integração sistêmica ela é algo que está até de uma forma ubíqua já dentro do nosso ambiente corporativo, dentro de como a gente aborda a tecnologia. Cara, os EIPs realmente eles são a forma já pré-estabelecidas como qualquer pattern para resolver problema. Então, a ideia é auxiliar e facilitar a vida com uma boa solução, com uma solução já com um padrão conhecido e ajudar os desenvolvedores. PageCamel, framework, ele é leve porque você consegue, diferente dos Enterprise Service Bus, você embute ele dentro de uma aplicação Java, é o papel contrário, né, inversão de controle, e a gente empacota ele com a própria natureza do runtime que a gente estiver executando em questão. Outra coisa legal é o seguinte, para quem já trabalhou com Enterprise Service Bus aí, fazer teste unitário dentro do Enterprise Service Bus não tinha como. Não tem como. A gente, como isso daqui é um código Java, eu consigo montar o meu JUnit, o Camel tem uma série de classes dele que auxiliam fazer os testes automatizados unitariamente. Isso é bem legal na hora de a gente construir uma aplicação, ainda mais hoje em dia, onde a gente fala em DevOps, Cloud. Sem isso, é um ponto muito importante que a gente perde dentro do desenvolvimento de software. E, novamente, o que eu posso fechar aqui é que, assim, com essa inversão de controle da aplicação, com o uso do Camel, é fácil dizer que a nossa aplicação, mesmo que ela seja uma aplicação de mediação, ela consegue ser distribuída, escalada de forma independente e isso está mais próximo dentro de um mundo cloud, mais próximo dentro de uma arquitetura distribuída, dentro de uma arquitetura de microserviços. Bom, pessoal, acho que assim, espero que vocês tenham gostado do webinar aí. Eu vou abrir para perguntas agora, mas de qualquer forma, no final aqui da apresentação tem os nossos e-mails e fiquem à vontade para contactar a gente, contactar o marketing aqui da GFT. E também no final na hora que vocês fecharem aí o webinar, vai aparecer uma pesquisa de satisfação. Se possível, a gente gostaria muito de ouvir a opinião de cada um de vocês. Pergunta. Eu vou tirar daqui, eu vou deixar nos e-mails aqui, meu e do Victor, mas perguntas aí. Aonde? Deixa eu abrir aqui. Só deixa eu... Um minutinho só que eu não... Não.
Não estou achando. Pode ser. Na minha tela. Ah, Não, não foi não. Eu não estou conseguindo minimizar a minha tela. Isso é bem interessante. Um minutinho. Re- Retornar. Achei. Achei. Você mandou para mim. Aonde eu vejo aqui? Um minutinho só, pessoal, que eu. Me desculpe, mas eu estou apanhando da ferramenta. Eu nunca tinha usado o Webex antes. Não, ainda não achei. Ah, agora achei. Eu não tinha olhado aqui. Ah, sim, agora eu vi aqui. Desculpa, pessoal, pela demora aqui. Bom, o Rogério perguntou, né? A Larissa comentou aqui comigo. Consigo receber uma mensagem de uma aplicação A, transformar a mensagem e enviar para uma aplicação B e esperar ela me retornar o processamento, transformar novamente o retorno de B e enviar a mensagem para um sistema C. Claro, isso a gente dá para fazer duas formas. Se a gente pensa em enriquecimento, você pensa que vamos pensar que eu estou recebendo os dados do cliente, aí eu tenho que falar com o sistema C para criar esse cliente. Só que antes de criar o cliente, eu preciso computar o score de crédito desse cliente para poder guardar na base de clientes. E o score de crédito é computado pelo sistema B. Por exemplo, isso é um design pattern de enriquecimento. Mas composição também, você consegue fazer várias rotas e depois de chamar isso, internamente você consegue chamar vários sistemas, compor a mensagem e devolver. Isso dá para ser feito sequencialmente, como dá para ser feito via um multicast, que ele trabalha como se fosse um broadcast, agrega essas mensagens e devolve também. Então, assim, são patterns de integração que estão dentro do próprio framework aqui. Michael perguntou. Michael perguntou: você acredita que o Apache Camel também é recomendado no cenário de ETL? Não. ETLs ele tem outros patterns que trabalham com geralmente você trabalha com grandes volumes de dados. Não é o melhor, não é um cenário ideal para trabalhar com grandes volumes de dados. A gente tem que pensar aqui em comunicações sistêmicas. Assim, com grandes volumes de dados, existem alguns outros frameworks que conseguem fazer isso com um modelo de computação distribuída bem mais interessante. O que eu posso comentar aqui, um que eu conheço é o Apache Spark, que é um framework é um pipeline de data processor que ele disponibiliza modelos de abstração para a gente fazer computação distribuída para grandes volumes de dados. Isso é uma ferramenta bem interessante, está sendo muito utilizada hoje em dia com essa característica. Olá, pessoal, mais perguntas aí, a gente está à disposição aqui. Posso esperar mais alguns minutinhos se alguém tiver mais algumas perguntas. Se quiser contatar a gente depois aqui, fiquem à vontade, a gente está à disposição aqui para falar com vocês. Vou aguardar mais um pouco aqui. Flávio perguntou: quais fontes você usaram para aprender sobre o framework e por onde começar? Acho que eu vou passar a pergunta para o Vitor aqui, que eu tenho certeza que ele tem mais informação do que eu sobre isso. Fala, Flávio, beleza, cara? Então, seguinte, o ano passado eu fui um dos caras que ajudou a implementar esse cara em um cliente nosso, esse framework nosso, um cliente nosso. O ano passado não tínhamos tanto material para isso, foi muita documentação da própria Apache. Porém, infelizmente, a documentação da Apache é um pouco complicada. Eles põem um exemplo bem mais ou menos e você tem que deduzir as coisas. O que aconteceu? Muito GitHub. Tá? Existe um livro chamado Camel in Action. Hoje está na versão 2. A versão 1, se eu não me engano, existe um repositório inteiro no GitHub que tem todos os exemplos que o livro implementa. Lá você consegue ter uma boa ideia do que está acontecendo. Tem um dos committers principais do framework muito ativo no Stack Overflow, é o Klaus Ibsen.
Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, você pode postar lá que ele te responde. Inclusive, já me respondeu algumas vezes. Já entrei em algumas discussões com ele. E é um cara bem gente boa, assim, para você perguntar as coisas para ele. Às vezes não posta a melhor solução, às vezes ele manda você ler a documentação e você precisa dar umas cabeçadas para entender. Mas, no meu caso, pelo menos, foi lendo documentação e muito na tentativa e erro. Assim, a gente tem bastante exemplo, o GitHub, isso ajuda bastante. Tem vários repositórios aí que tem vários modelos de integração, até como fazer teste unitário acaba ajudando bastante assim, mas depois que você entende o core do framework, ele não é difícil de utilizar. O próprio Felipe perguntou aqui que onde ele está trabalhando ali, ele viu o uso da biblioteca JSON, que é uma biblioteca do Google para se trabalhar com um parser de JSON usando objetos Java. A pergunta dele é: existe alguma não recomendação para utilizar isso junto com? Não. O que eu posso dizer é o seguinte: quando a gente trabalha diretamente, até na demo que a gente mostrou aqui, é, nativamente dentro do Camel, até a recomendação que eles falam para usar é você utilizar o Camel Jackson, que é o framework, até o core do Spring, até o core do Camel aqui que eles usam para fazer parsers de JSON. Assim, não vejo problema. O Camel não, até na documentação quando você lê, eles não vê problemas em usar os outros frameworks, mas tem um ponto que nativamente o que está embutido dentro do core é o próprio Jackson aqui. O Victor quer complementar a minha resposta. Vai lá. Só para complementar aqui, não tem contra-recomendação a respeito do JSON aqui. Como o Manzoni falou, o próprio core do Camel junto com o Spring está baseado em cima do Jackson. O que você pode usar o JSON aqui em alguns casos é que ele tem algumas particularidades, alguns métodos que ele implementa que não tem na biblioteca nativa da Apache ou Spring, mas são para casos bem específicos nesse cenário. Então, contra recomendação não existe não. Mais Pessoal, alguma? mais alguma pergunta aí? Posso esperar mais alguns minutinhos aí se alguém tem alguma pergunta. Bom, de novo, novamente, se puderem, por escrito satisfação, a GFT agradece. Tá aqui os nossos contatos, fiquem à vontade para comunicar a gente, comunicar o próprio marketing da GFT. Tem mais uma pergunta, chegou. Sempre bom, eu vou falando sempre as mesmas coisas e dá tempo do pessoal fazer outra pergunta aqui. Vamos lá, essa daqui eu não sei quem perguntou, você sabe, Larissa, quem perguntou? Flávio perguntou: Manzoni, você comentou sobre testes unitários. O framework disponibiliza formas de testes unitários e cobertura de teste. Sim, o framework disponibiliza formas de testes unitários, sim. Ele tem o que eles chamam de Apache Camel Test Support, que é uma classe PI que a gente estende dentro de uma estrutura de JUnit para facilitar mocks de rotas, para facilitar a ingestão de dependência dentro das rotas, para trabalhar com a mensagem Exchange e você conseguir criar a mock da Exchange ali, sim, isso ele facilita. A cobertura de teste é algo que é próprio do modelo do JUnit. Você pode usar, por exemplo, isso independente do framework que você usa no Java, estou trabalhando com Spring, estou fazendo teste unitário com Spring ou com Camel, você pode rodar a cobertura com um cara externo. O mais utilizado hoje em dia para fazer cobertura de código em Java é o Jacoco, que é uma simplificação de Java Code Coverage. Então, assim, independente do que eu estou usando, coloco isso dentro do meu ciclo de vida do build da minha aplicação, ele consegue fazer a cobertura. Tem empresas que usam, por exemplo, Sonar dentro do build de uma aplicação Java. Se você tem uma aplicação Java, se ela é Camel, se ela é Spring, não importa, ele vai estar fazendo, e você coloca isso dentro da sua esteira usando o mesmo modelo, você vai estar fazendo a cobertura de código também. Só para complementar aqui, o Manzoni falou da classe que estende para testes no caso do Apache Camel, que ele falou do Apache Camel Test Support.
essa classe funciona se você não estiver utilizando o Spring Boot, no caso. O Spring Boot ele utiliza um caso em específico, que eu não vou lembrar de cabeça agora o nome, mas é um nome meio comprido. Se não me engano é Spring for J, Apache Camel, alguma coisa do tipo. É um nome meio grande. Mas aí desse jeito você consegue simular a subida do Tomcat que está embutido nele e fazer os auto-wired nos contextos e exchanges que você vai utilizar no seu teste. Vamos lá, pessoal, mais perguntas aí? A gente pode esperar mais um pouquinho aqui, não tem problema. Lá, de novo, fiquem à vontade para perguntar aí. Vou esperar mais um minutinho só aí. Se alguém tiver alguma pergunta, mas desde já a gente agradece a participação de todos. Eu espero que o webinar tenha atingido o objetivo de vocês quando vocês se inscreveram aqui pelo webinar. O foco realmente era um tema mais técnico aqui. Isso é uma abordagem que realmente a GFT ela vem tentando trabalhar dentro dos nossos clientes com a maneira de tentar levar a integração sistêmica dentro dos novos conceitos arquiteturais que a gente tem hoje, né? Dentro de cloud, de arquiteturas mais distribuídas, arquiteturas de microserviços. Um framework sendo mais leve e embutido, ele acaba fazendo mais sentido dentro desse contexto atual que a gente vem vivendo. Bom, acredito que não tenha mais nenhuma pergunta. Vou me despedindo aqui de vocês. Novamente, obrigado pela participação de todos aí. Despedir também. Muito obrigado, quero agradecer. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Espero que tenha ficado claro o que eu tentei passar. Agradeço a participação, o questionário do pessoal e a atenção. Obrigado. Até a próxima. Isso aí. Falou, galera. Um abraço e até a próxima.